Alguns artistas usavam a própria música para protestar a censura. Algumas destas músicas ganharam um caráter histórico, dentro do movimento da música popular brasileira. Por outro lado, algumas canções eram censuradas, por não condizer com os valores morais da época. Vamos conhecer agora algumas canções e por que foram censuradas neste período. Apesar de Você, de Chico Buarque de Holanda. Vai ser outro dia, amanhã não vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem anda, falou da palavra, não tem discussão. Com a letra Amanhã vai ser outro dia, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Chico, perante os órgãos da censura, procurou justificá-la com o argumento de que a música tratava-se de uma briga de casal. Por um tempo a música passou, até ser censurada. Para não dizer que não falei flores, de Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Música de 1968, composta e interpretada por Geraldo. No mesmo ano, foi apresentada no concurso do Festival Internacional de Canção, ficando em segundo lugar. Foi censurada e motivou o exílio de Vandré para o Chile. A canção tornou-se o hino do movimento da populares contra a repressão desde a época da ditadura. Eu quero é botar meu bloco na rua, de Sérgio Sampaio. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Mas o hino contra a repressão militar, adotado pelo movimento Debunde. Eu quero botar meu bloco na rua. Foi apresentada no 4º Festival Internacional da Canção, em 1972. E em 1973 teve adesão popular no Carnaval. O motivo da censura era porque a música incitava o povo contra militares. O autor queria levar seu bloco na rua, incitava a população contra os militares da época. Acender velas, de Zequete. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Desilusão. Por denúncias às más condições de vida nas favelas, na década de 1960, foi censurada pela ditadura. Acender velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. O doutor chegou tarde demais, até porque no morro não tem automóvel para subir, não tem telefone para chamar e não tem beleza para se ver. E a gente morre sem querer morrer. Vaca Profana, Caetano Veloso. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. A música foi censurada em 1984, quando Gal Costa lançou a canção no álbum Profana. O motivo da censura foi a violação de moral e dos bons costumes, critérios que são relativos e subjetivos, e não nada de objetivos. Deusa assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva de mesmo bom sobre os caráteres. Essas listas é frequente a mostra
dos ataques à liberdade de expressão da ditadura militar de 1964. E o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, incentiva a comemorar nos quartéis militares. É necessário combater esse governo em crise política que se apoia sobre o setor favorável à ditadura militar. Chico Buarque é um cantor, compositor e um dos precursores do movimento tropicalista. Escreveu a famosa peça O Rei da Vela, que teve seus atores espancados em uma das primeiras exibições. Chico se exilou na Itália logo após a criação do AI-5, voltando em 1970, quando escreveu e interpretou canções famosas de protesto, como Apesar de Você, em 1970, e Cálice, em 1973, que foram censuradas. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Geraldo Vandré é um cantor-compositor que fez grande sucesso durante a ditadura militar, principalmente com a música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, 1968, também conhecida como Caminhando, que virou um dos grandes gritos de protesto contra a ditadura. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vandré se exilou no Chile logo após a criação do AI-5, voltando ao Brasil em 1973. Caetano Veloso é um cantor-compositor que foi censurado várias vezes durante a ditadura militar. Foi precursor do movimento tropicalista, denunciando a repressão por meio de suas músicas. Caetano se exilou junto com Gilberto Gil, em 1970, em Londres, voltando no ano seguinte para assistir à missa pelos 40 anos de casamento de seus pais. Mas foi preso e intimidado a escrever uma canção elogiando a rodovia Transamazônica, então a construção. Os governos totalitários foram marcados pelo nazismo, fascismo e também o militarismo, que tinha por objetivo impor suas ideias, doutrinando a população. No Brasil, não houve um governo totalitário, e sim um governo autoritário, como, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas com o Estado Novo e a ditadura militar. Esses dois períodos foram marcados pela perseguição, tortura e execução. Outros exemplos de governos militares no Brasil foram de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e também o governo da junta militar. As torturas eram usadas nos interrogatórios, que foram trazidos por Damitrione, que ensinou os militares suas técnicas. O primeiro tipo de tortura foi o pau de arara, que consistia numa barra de ferro que era atravessada entre punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo torturado, pendurado a cerca de 20 a 30 centímetros de altura do solo. Este método não era utilizado isoladamente, e seus complementos eram eletrochoques, palmatória e afogamento. Choques elétricos. Um dos mais cruéis possuía 2 fios longos que eram ligados ao corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dedos e língua. O acusado recebia descargas sucessivas ao ponto de cair no chão. Produtos químicos. Para fazer o acusado falar, era aplicado o soro mais conhecido como soro da verdade. As substâncias faziam as pessoas falarem, em estado de sonolência. Geladeira. Depois da tortura, eram levados em um sistema de refrigeração, onde alto-falantes emitiam sons irritantes, e os presos ficavam em vários dias sem água e sem comida. Agora vamos mostrar a visão da população local em relação à ditadura militar. E com isso fizemos algumas entrevistas que iremos mostrar agora. Você sabe o que foi a ditadura? A ditadura foi um período muito ruim para o Brasil, no qual alguns direitos foram cessados, né? Os militares puseram a sua vontade perante os cidadãos e perdemos alguns direitos, onde algumas pessoas foram torturadas, até mortas, né? A gente não sabe a origem de algumas pessoas, que hoje as famílias buscam por esses corpos,
Então, assim, foi um período muito trágico para o Brasil. Um período que o Brasil nunca vai esquecer. Uma mancha de sangue, realmente. Não desenvolveu o país e só deixou um sentimento de angústia e de injustiça social. Obrigada. Vocês sabem algum artista censurado na época da ditadura? Sim. Caetano Veloso. Sim, Gal Costa. Chico Buarque. Alguém mais? Geraldo... Esqueci agora o nome, só que é Geraldo alguma coisa. Não lembro meu conhecimento. Tá bom, obrigada. Você sabe alguma tortura que aconteceu nessa época? Tortura que eu tenho pesquisado sobre e que eu descobri foi a tortura de pau de arara, o afogamento, a palmatória e a geladeira. Foi uma das mais conhecidas que tinha naquela época. Tá bom, obrigada. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light